Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Quimera e esse mês especial em comemoração ao Dia dos Pais, estamos com 2 clientes muito especiais. Mas antes quero me apresentar, eu sou Marcela, filha de Roberto, um homem que me ensinou muito que conhecimento deve ser compartilhado com o máximo de pessoas. E eu sou Ingrid, sou filha de Hilton, um homem que me ensinou tudo que eu sei sobre gestão, sobre negócios e como se portar num emprego, num trabalho, independente de qual seja. Então vamos lá, com essa breve homenagem aos nossos pais, hoje o foco não é nos nossos, mas sim no pai da Thaís, que está aqui, Marcos e Thaís. Por favor, se apresentem para o nosso público. Posso começar? Meu nome é Thaís, sou filha de Marcos, um homem que praticamente me moldou, né, em todos os aspectos da minha vida. E hoje sou muito grata por trabalho junto com ele. Então, não só a questão pessoal, mas também a questão profissional. Ele é a minha maior referência. Ai, que lindo. Isso aí não estava programado não, hein, Marcos? Não, né? Continuar agora, né? Bom, eu sou o Marcos, seguindo o protocolo, filho do seu José Eli, um comerciante que migrou do Paraná para o Mato Grosso, onde a gente cresceu e aprendeu, e sempre aquele desejo de um dia repetir o que foi o legado, né, da onde a gente nasceu, que foi no comércio. Então, acho que esse daí já estava na veia e tinha que acontecer. Que massa. Contem pra gente sobre a empresa de vocês, ou empresas que vocês já passaram, né, que vocês já tiveram. Conta um pouquinho pra gente, Marcos. Então, vamos lá. Bom, eu tive a minha primeira empresa aqui, foi a Multibar, né? Fiquei 16 anos, trouxe a ideia da Multibar, que já existia lá no Centro-Oeste, para cá. E, graças a Deus, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Foi um trabalho que deu muitos frutos. Abrimos filial na Paraíba. E depois de 16 anos, chegou uma hora que eu me senti pouco útil para a empresa. A empresa estava no piloto automático demais. E eu buscando algumas respostas para mim como profissional, como pessoa. E sempre existia aquela vontade de empreender na área, alguma área ligada à ecologia, ligada à sustentabilidade. Eu não sabia o que era. Mas diz que a gente levanta as ideias e Deus abre as portas, então foi provavelmente o que aconteceu. O ano passado, na verdade em 2023, eu havia sinalizado para os meus sócios a intenção de deixar o grupo. E eles, mas rapaz, tá tudo certo, qual o motivo? Eu falei, o motivo é necessidade de novos rumos, né? E daí a gente fez essa transição em janeiro de 2024 e... coincidentemente ou não sei se a palavra coincidência existe, mas existem os caminhos, né? Aconteceu do pessoal da Ecolix, né? Tentar me oferecer a empresa, né? Olha, na verdade ofereceram para a Multibar até, né? Olha, a gente admira muito o teu trabalho ali e gostaríamos de oferecer a Ecolix para a Multibar. Interessa? Eu falei, interessa. Mas me aguarde uns dias para a gente conversar. Vamos com calma, né? E daí a gente conversou e eu achei que seria algo interessante para mim, porque vinha de encontro que a gente estava procurando, né? E a Thaís também sempre me disse das intenções que ela tinha de trabalhar nessa área, sustentabilidade, a gente fazer alguma coisa pelo planeta. Eu acho isso muito importante. A gente tem que fazer alguma coisa pelo planeta. A gente está atrasado só uns 100 anos, mas dá para recuperar ainda, né? Tá. E aí aconteceu a Ecolix, né? Um projeto totalmente diferente. Eu estava tentando tirar um ano sabático, né? dar uma paradinha e tentar buscar alguma coisa, mas tudo foi muito rápido. Um dia eu era Multibar, no outro dia eu era Ecolix, porque eu entreguei no final de janeiro e assumi no primeiro dia de fevereiro. Então não houve férias, não houve tempo para nada. E daí a gente começou uma proposta de como ampliar os laços da empresa, os negócios, como melhorar o mix, como sair daquela ideia básica que existia, que era só de atendimento a condomínio, né? Então, fomos buscar uma série de parcerias, fomos buscar outros produtos e fomos ouvir gente, fomos participar de feiras, de outras coisas, para tentar criar um mix um pouco mais moderno, oferecendo outras coisas além do que já existia, né?
Marcos, aproveita para falar então exatamente o que é que vocês vendem, o que é que vocês entregam através da Ecolix, para que fique claro para todo mundo. Então, vamos lá. Bom, a Ecolix, além de toda a parte de limpeza profissional, limpeza residencial, a parte de produtos químicos, equipamentos, a parte de coleta seletiva, lixeiras, containers e por aí afora, a gente também trabalha com alguns tipos de revestimentos, né? Pisos emborrachados para playground, para academia. Trabalhamos com grama sintética. Hoje em dia trabalhamos também com parquinhos para academia, a gente também revende. E outros produtos que a gente está buscando trazer para cá, né? Também trabalhamos com gramados artificiais para campos de futebol, profissionais, né? Então, o leque está aumentando, bastante coisa. Aumenta e não para. Quando ele falou buscando novos rumos através, né, da saída da Multibar, na realidade são novos desafios. Porque Marcos não para, ele às vezes quer fugir de uma reforma, mas ele não consegue ficar longe de reforma, né, Thaís? Seu pai busca, né? Não, sempre. Busca. E a sua trajetória, Thaís? Como é que você entrou? Como é que você começou a trabalhar com seu pai? Você já entrou na faculdade pensando nisso? Foi algo que foi surgindo naturalmente? Não, foi surgindo. Eu acho que foi Deus empurrando também um pouquinho. Eu terminei minha faculdade de biomedicina e depois fui para São Paulo fazer pós-graduação. Passei 2 anos lá. E lá eu não me sentia bem naquele lugar e algo queria me trazer de volta. E meu pai sempre falava comigo, filha, quando você estiver pronta, pode vir, que eu tô pronto para você. Então, foi mais ou menos isso que foi levando. E aí, chegou no momento decisivo, eu falei, não quero mais ficar aqui, eu quero partir junto agora com você, entrar na mesma caminhada que você. Então, eu voltei de São Paulo, já entrei na época na Multibar e estou com ele até agora. Olha só, e foram muitos desafios, Thaís, e até então, que vocês passaram. Eu sei que muitos aprendizados, com certeza. Com certeza. Mas fala um pouquinho como é essa relação de pai e filha trabalhando ali no dia a dia, né? É muito bom, porque além de ser um ótimo gestor, ele também é um ótimo mentor. E eu acho que talvez por ser meu pai, também tem um pouquinho mais de paciência, né? Querendo ou não, eu entrei de paraquedas, não era a minha área, né? Não tinha know-how sobre nada das funções que eu iria realizar, né? Tanto funções administrativas quanto financeiras e pessoais também, de RH. E ele mesmo foi me ensinando, falando, olha, assim, assado, veja por esse lado, ou olha, tem outra possibilidade. E durante esse tempo eu fui aprendendo bastante coisa. E foi muito bom. É muito bom. Nossa relação é muito boa. E a ideia é continuar. Com certeza, junto sempre. Que ótimo. Bonito, né, Diva? Pois é. Agora eu quero saber do seu pai, né? Marcos, como é então para você trabalhar com sua filha? Tem algum desafio a mais ali ou a menos por ser filha? Conte pra gente. Eu acho que tem desafios a menos, realmente. Essa palavra que você colocou, ela se encaixa bem. Porque você trabalha com um nível de confiança maior. Parece que não tem nada que você tenha que se preocupar do que você não vê. Né? É como se você tivesse um guarda-costa, né? Aquela sensação de que, não, tá tudo tranquilo, eu não preciso me preocupar com isso. E Thaís ela é já uma geração mais nova, então ela é muito digital, ela pega as coisas muito fáceis e até me ajuda em algumas coisas que eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? Então, a parte do marketing, das ferramentas que a gente tem usado recentemente, a gente contratou alguns produtos para uso, né? Um CRM e tal, e ela que está encabeçando isso e está levando assim com uma vamos dizer assim, de uma forma muito mais fácil do que se fosse comigo, né? Embora eu venha do mundo digital, mas eu venho de algumas décadas atrás, né? Não era tão rápido, a visão era um pouco diferente. Então, é muito mais fácil isso. E a parte vamos dizer assim, a parte burocrática, administrativa, que ela faz hoje, parte financeira e outras coisas mais, ela aprendeu rápido e ela domina bem. E hoje em dia, com toda essa facilidade, faz um pouco de casa, faz um pouco aonde tiver, da rua, ficou muito mais fácil trabalhar com toda essa modernidade que a gente tem à disposição, né? Recursos tecnológicos e tudo mais. Então, tá mais fácil. É bem mais fácil trabalhar com ela do que se fosse... Bom, eu não tenho muitas dificuldades, mas eu digo assim, foi fácil a gente se entender, sabe? Se alinhar. Entendi. Há quantos anos já vem essa relação também de trabalho entre vocês?
Desde 2019, né? Que foi quando eu voltei de São Retornou Paulo. de São Paulo. É. Então já tem um chãozinho, né? Já tem Já deu para dar uma 6 anos. validada, né? 6 anos já. Já deu para validar realmente que não é só início, né? É. Realmente tem um futuro, que bacana. E eu me lembro que foi mais ou menos nessa época, quando Thaís retornou de São Paulo, a gente estava vendo agora há pouco, que foi quando a gente também entrou na trajetória de vocês, ali por volta de 2018. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como a parte da arquitetura chegou também na empresa de vocês, foi aí que a gente se conheceu? Então, foi interessante porque eu queria transformar a loja, acho que você lembra dessas palavras que eu falava que eu queria humanizar um pouco mais a empresa, Isso. né? Queria dar um toque assim mais, menos de quadrado, aquelas empresas muito, olha, tu tem que entrar por aqui, andar ali, e a gente queria um projeto mais É que, mais humano, que a né? pessoa, ela realmente entrasse na loja, ela gostasse de estar naquele ambiente, né? Não só para comprar, às vezes tá lá só para passear, tomar um café ou conversar com alguém. E a gente sentia muito essa necessidade, né? Assim, tá faltando isso, né? Um ambiente que você queira estar. E principalmente de lá para cá, muita coisa mudou. Então, muita gente tá preferindo comprar online do que estar nas lojas. E pra gente, a gente quer trazer esse aconchego de volta, né? Tipo, venha pra nossa loja, passe um tempo aqui com a gente, toma um café, conversa, senta aqui. Que essa pessoa realmente ela tenha prazer de estar dentro da loja, né? De sair de casa e de ir até lá para comprar um produto ou para ter uma experiência, né? E era realmente isso que a gente tava buscando. Uma visão bem diferenciada para aquela época, né? Porque hoje a gente fala muito sobre isso, num contexto pós-pandemia, mas naquela época não tinha pandemia. Então Era. vocês já estavam à frente do tempo, entendendo que a loja ela precisava trazer mais do que só o produto exposto para vender e que a pessoa fosse lá comprar. Exato. E foi um processo, eu me lembro, acho que foi um dos primeiros projetos comerciais que eu peguei. Eu já tinha feito alguns, né? E foi uma virada de chave no escritório, que a gente só fazia residencial, depois passou a fazer também comercial. Só que isso aí foi em 2017. Então, logo na sequência, no outro ano, 2018, a gente fez o projeto de vocês. Aliás, iniciou, né, o projeto, porque eu acho que foram os 3 projetos que a gente fez. Me lembro que o prédio era um pouco desafiador por conta da quantidade de pilares, né? Marcos sempre prédios falava, ai, antigos. como que a gente vai fazer e tal. Por conta que eram prédios que foram anexos, né? Que vocês foram conquistando ali. Fala um pouquinho desses desafios também, como que a gente foi resolvendo e qual foi o resultado disso para a empresa de vocês. Como a maioria dos prédios do Alecrim, né, não são modernos, não são novos, né, a maioria da década de 60, 70, e aquele ali não era muito diferente, então ele tinha um sistema de colunas muito grandes, acho que a cada 3 metros tinha colunas, e quando a gente foi abrindo 2, 3 prédios para tentar fazer apenas uma loja, um vão livre só, chegamos nesse problema das colunas, né, até porque existia escadarias que levavam ao andar de cima. E aí foi com bastante criatividade, com bastante paciência, a gente até que você encontrou as alternativas corretas para que a gente pudesse conviver com aquelas colunas e elas tornarem-se parte do projeto que depois parecia até que tinha sido construído sob medida, mas foi ajuste de necessário, né? Porque a estrutura já existia. E ali no Alecrim, a grande maioria dos prédios, volto a falar, tem essas tendências antigas, né? E quando a gente chegou ali, foi o único prédio que a gente encontrou, né? A gente iniciou o trabalho ali em 2008. Desde 2007 eu procurei prédios em Natal. E nós estávamos numa época, eu lembro muito bem, onde a maioria dos prédios acima de 300, 400 metros ou eram loja de automóveis ou eram igrejas, né? Você não encontrava nada à disposição. Então, eu vi alguns prédios na 9, prédios na BR, mas nada que desse aquele estalo, né? E quando a gente encontrou aquele prédio ali, eu falei, não, aqui vai dar certo, é aqui mesmo. E quando a gente se conheceu, lá por volta, eu acho, de 2018, o que nós queríamos era mudar a forma com que a loja estava. Porque, inicialmente, a loja era aberta, não era climatizada, mas era uma loja que estava se tornando um pouco quente lá dentro e a gente precisava climatizar e melhorar piso, melhorar uma série de coisas para proporcionar ao cliente uma condição de compra melhor, né? Com a climatização e com os espaços mais modernos. Então, foi muito interessante a proposta da época, porque o que a gente queria era aquilo, a gente queria uma forma de transformar um ambiente comercial
num ambiente mais casual, onde a pessoa se sentisse mais à vontade, né? E Eu acho que a acho gente chegou lá. a questão das colunas era assim, já que não podemos retirá-las, vamos abraçá-las, né? É. Então foi mais ou menos isso que encaixou no projeto, né? Vocês foram moldando ali, não, essa coluna aqui, dá certo a gente fazer assim, assim, assado, então tudo se ajustou no final, ficou maravilhoso. Que bacana. Eu acho interessante também dizer o quanto a gente aprende, né, num projeto desse, porque por mais que a gente atue hoje, principalmente com a arquitetura comercial e que a gente estude e a gente foque nisso, mas tem a dinâmica de cada negócio que é particular. Então, eu me lembro muito, Marcos, apesar de estar num cargo, vamos dizer assim, de proprietário ali, ele era muito de conhecer o chão que acontecia, né, o movimento dos clientes. Então, ele falava, ó, Marcelo, o fluxo do meu cliente é tal. Então, ele entendia as especificidades daquilo e ajudou muito a gente. É tanto que às vezes a gente testava, né? Marcos, e se a gente fizer desse jeito? Não, Marcela, peraí, me dá 2 dias aqui que eu vou testar com o pessoal, parte dos carrinhos, né, onde ficar. Então eu achava muito legal porque não era uma troca, realmente, era uma troca. E ele sempre gostando muito de colocar a mão na massa e fazer. Lá vai dar certo, não vai? Porque era o público que queria validar. Existe o conhecimento técnico nosso, existia o conhecimento da vivência de vocês, existia a realidade, Sim, né? exatamente. Então acho muito, muito legal quando o cliente está disposto a esses testes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz um projeto e de verdade hoje eu já deixo algumas pontas um pouco soltas para ver o que é que vai dar. Se é um negócio novo que eu estou entrando, que o cliente principalmente está entrando, se ele não sabe exatamente o que é que vai, como é que vai funcionar, eu digo, ó, bora deixar esse espaço um pouco mais livre, porque aí surge alguma necessidade assim que você abre e a gente tem como encaixar, né? A gente tá aberto, até porque é dinâmica, a vida é dinâmica. Exatamente. Então a gente vê essa mudança muito rápido, muito rápida das coisas acontecendo, a demanda do cliente, ou então alguma novidade de mercado que a gente tem que incorporar ao nosso negócio. E não é todo cliente que está aberto a pensar isso, porque todo mundo já quer abrir com a loja 100% amarrada e perfeita, mas aí fica difícil da gente se ajustar e a vida é um ajuste. Então, obrigada, Marcos, você me ensinou um bocado e continua ensinando, porque não encerramos com o projeto da Multibar, não é? Verdade. Quando houve lá a compra da Ecolix, né, quando eles passaram a ser proprietários da Ecolix, eles nos procuraram novamente. E aí agora eu quero que a gente fale um pouquinho do projeto da Ecolix, se possível. Vamos lá. Então, o projeto da Ecolix, novamente, a gente sentou, conversou com você, passou algumas ideias, mas também, é isso que você falou, nós estávamos entrando num segmento novo, a gente não tinha hábitos de consumo de cliente, não conhecia, porque era totalmente diferente do que a gente fazia, e eu não sabia se eu preparava uma loja para varejo ou se eu preparava uma loja para atender empresas, ou distribuidor e tal. Então, a gente criou aquele ambiente flexível, porque realmente ela ficou uma loja bem flexível. E a loja se tornou bem diferente e tal, ficou muito agradável. As pessoas que voltam lá perguntam, mas era aqui a outra loja? A gente fala, o endereço era esse, mas não tem mais nada do que era antigamente. A gente derrubou praticamente tudo e construiu novamente. Por que eu penso em relação a criar bons ambientes? Eu acho que a primeira coisa que acontece quando você tem um bom ambiente de trabalho é que a pessoa se sente bem, né? Então, você chega para um ambiente limpo, climatizado, organizado, né? Com os computadores de trabalho, com tudo que você tem necessidade, ou seja, o básico está feito. É só você voar. Não tem mais, não tem mais nada, né? Você não tem que se preocupar com, poxa, não tem uma água para eu beber, não tem um banheiro para eu usar, não tem uma cadeira confortável para eu sentar. Tudo isso é o básico, mas a gente cansa de ver empresas que não pensam dessa forma, né? Então, é um posicionamento um pouco diferente. A gente tem que mudar. Eu acho massa isso daí. Vocês sentem o impacto disso, Marcos, também nos colaboradores de vocês? Isso tudo, de qualidade do local onde a gente está. Vocês também sentem isso na equipe? Sim, bastante. Inclusive, a preocupação deles, quando a gente começou lá, era muito quente o depósito, né? Era impossível você ficar 5 minutos lá dentro. Então, a gente fez um trabalho de levantar, de criar circulação e ventilação e tudo mais. Hoje em dia, eles falam, olha, quando chega a gente lá, eles falam, você não tem ideia de como que era isso aqui quando a gente chegou aqui. Hoje em dia, tá tranquilo, né? E isso reflete, você percebe a pessoa com a farda limpa, você vai fazer uma entrega num cliente, se o carro não é climatizado, o entregador já chega lá
numa condição complicada, né? Mesmo os entregadores, a gente tem que ter. Ele vai chegar, a gente entrega em condomínios de bons níveis, em lugares onde, vamos dizer assim, se transita em lugares onde tem pessoas mais bem arrumadas e tudo mais. Você não pode chegar numa condição suado, sujo. Então, eles também são. Percebem isso hoje, mantém a parte tanto o depósito quanto a loja sempre organizada, sempre limpinho. A gente percebe isso neles. Ou seja, não casaria se eles não fizessem a parte deles, né? Eles percebem que faz parte. Mas vai contagiando também, né? Eu acho que... E é interessante que na arquitetura a gente fala que as áreas de baixa expectativa, elas surtem um efeito muito grande. E eu acho que o mesmo funciona para a loja de vocês, né? Que muitas empresas do ramo de vocês, elas não têm esse cuidado. Então, quando você entra numa loja que é totalmente pensada para isso, o impacto é muito grande. E a gente já recebeu pessoas aqui no escritório que vieram, porque entraram na Ecolix e se surpreenderam. E aí vieram falar com a gente, não, a gente foi na Ecolix comprar uma lixeira e a loja é incrível. Então, eu acho que vale a gente falar o nome dessa pessoa, porque agora a gente vai falar também das nossas parcerias, que agora na Expo Eduque, né, o congresso de educação que fizemos o projeto, eles estiveram também como expositores, mas lá eu dei uma palestra sobre o que o varejo pode ensinar às escolas. E quem estava lá era Arthur, da escola Lápis de Cor, né, isso? E ele foi, e eu me lembro que ele chegou no nosso escritório dessa forma, né? Não é cliente nosso de arquitetura, não é de um grande colega nosso, mas ele já trocou essa ideia com a gente. E após a palestra, eu tava com minha mãe, ele foi me elogiar pra minha mãe, dizendo: você já viu a loja que ela fez, da Ecolix? Aí minha mãe não via a loja, mas eu conheci o pessoal agora, super simpático, bom atendimento e tal. Inclusive, ela fez compra ontem, viu? Lá, deu certo. Deu certo, indicou lá pra minha tia, deu tudo certo. E ele falou: olhe, pois eu nunca vou esquecer. Entrando naquela loja, e quando eu vi, eles vendiam lixeira e eu fiquei, quem foi o escritório responsável por isso aqui? Porque é uma loja, porque ele foi comprar lixeira. Eu sei que vocês não vendem só isso, né? Vendem um mundo de soluções. Mas ele ficou impressionado por isso. Ele disse, eu nunca tinha ido numa loja tipo, com esse segmento e que tivesse tamanho capricho com as soluções, né? Cuidado mesmo e atenção com o cliente. Então, ele chegou pra gente através de vocês. Então, agradeço de verdade. Porque também não adianta a gente fazer um projeto bacana se vocês não tivessem essa visão, se vocês não valorizassem isso, se isso aí não fosse passado pro DNA de cada um que entra na empresa também. Porque a arquitetura é só uma das pontas, né? A gente sempre repete isso. Existe tanto mais. Às vezes, até a pessoa não tem uma arquitetura tão boa, mas compensa com todo o restante e dá tudo certo. Se a gente puder contribuir com a arquitetura, melhor ainda, porque a gente sabe o impacto visual que isso aí tem, o impacto nas pessoas e de sentir também, né? Mas recebi esse feedback agora, nesse final de semana, né? Lá na Ecolix. Lá na Ecolix, lá na Expo Edu, que foi muito legal. Acho que a gente também pode falar um pouquinho sobre isso, nesse relacionamento que a gente foi criando ao longo desses anos, que eu acho que vai além de troca de eu estou servindo vocês e vocês estão nos contratando para isso. Eu passei a aprender com vocês e aí, sempre que possível, a gente convida esses clientes para estarem junto da Quimera, seja através de palestras que a gente faz, né? Quando volta de imersão internacional. Isso, estamos em todas. É verdade, estão em todas Estão mesmo. em todas e estão atentos e aprendendo. Eu acho que Marcos foi o único cliente nosso que foi para... Não, tem ele e a Aninha. Aninha também, é verdade. Já participou de um podcast nosso, mas vocês dois gabaritaram, assim, e eu acho muito, muito legal. Porque vocês não estão lá, assim, apenas como, mais uma vez. Não, vocês estão lá prontos para aprender, né? E aí você vai passando isso, Marcos, para sua filha, vai passando para a Regiane, que também foi um novo projeto que chegou para o nosso escritório através de vocês, né? Porque essa família não para. Não para. Tem a Ecolix, mas também tem... Quero que vocês falem um pouquinho, se possível, da empresa da mãe do... É Dia dos Pais, mas mães, né? Também tem vez, né? Fala um pouquinho desse novo desafio aí, que foi de forma sucinta, só pra gente saber dessa terceira empresa que tá envolvida entre a gente. Compramos aí um novo desafio, né? Agora, a minha mãe é fonoaudióloga e o sonho dela era trabalhar numa clínica multidisciplinar e trazer para a clínica também esse acolhimento, né? Que falta muito. E aí, iniciamos um novo projeto com a Quimera, né? Mais um. E tá ficando excelente, gente. Assim, de ficar de boca aberta, realmente, assim, vocês estão de parabéns. Tá lindo lá, muito acolhedor, do jeito que ela queria. Coisa boa. Estamos na reta final, né, aí pra gente inaugurar lá, mas tá muito legal. Vocês trouxeram muito essa ambientação
acolhedora, sensório-motora, né? Que minha mãe quis trazer também bastante. Que ela ensinou muito pra gente também, Muitos né? estímulos, é tudo muito novo, né? Também. E realmente foi um desafio, acho que para todo mundo, Foi. mas tá muito legal mesmo o Que projeto. bacana. Em breve vocês verão, e eu me lembro quando seu pai chegou aqui e disse: Ah, Marcela, eu queria ter um novo projeto da nossa família e tal. Mas assim, eu acho que eu não vou encarar a obra agora, não, porque eu acabei agora da Ecolix, né? Tô muito desgastada. Menino, deu um mês. Marco já começou. isso. Parece que é mais sorte que É. ele, gente. Pois é, tem até uns cases já lá da Estimulare, né? De parar a gente lá e falar assim, e quando é que vai abrir? Porque eu só tô esperando ficar pronta para tirar meu filho e trazer para cá, porque é muito mais perto. Isso aqui é a coisa mais linda, eu tô vendo aqui. Olha. É um ambiente bem mais harmônico, é um ambiente mais infantil, que acolhe melhor. Então, tem vários cases. As pessoas passam lá, o portão às vezes está fechado, aí às vezes começa a abrir o portão por alguma coisa, um funcionário, alguma coisa tá trabalhando lá, eles param, olham, quando é que vai inaugurar e tal. Como a gente fala aqui no Nordeste, fica curiando, né? Curiando. Fica curiando ali pelo portão. Ai, que bom, gente. Vai ser mais um projeto de sucesso, com certeza. Porque, de novo, não é só a arquitetura que vai fazer a diferença. É toda a excelência que vocês têm por trás, né? Eu acho principalmente a entrega, que eu acho que é comum a todos os membros dessa família, que vocês tenham os negócios e fazer a diferença, né? Não fazer só o óbvio, que é aquela transação do que seria um serviço de fonoaudiologia, ou então de uma entrega de qualquer produto que vocês tinham lá na Ecolix, vai muito além disso. E eu acho muito legal quando vocês também participam desses movimentos com o nosso escritório, porque eu vejo que vocês também estão dispostos a contribuir com essa comunidade, né? Em fazer uma comunidade também. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a sustentabilidade, que é algo que desde o projeto está enraizado, né? Quando eles nos falaram sobre o conceito que eles queriam trazer para a Ecolix, o que é que significava, essa vontade mesmo, a gente tentou transparecer, tentou materializar isso através da arquitetura, mas tem toda uma preocupação por trás de ações. Inclusive, quando a gente foi lá, a gente descobriu que vocês tinham feito, não me lembro agora se era destino de água, alguma coisa. Conta um pouquinho como é que é essa parte de Antes de entrar sustentabilidade. nesse assunto, só lembrar também que vocês foram parceiros de agenda no futuro, no nosso stand. Sim, verdade. Teve isso, verdade. Teve mesmo. Teve no Futuris que vocês forneceram grama pra gente, né? A gente fez uma Isso. parceria legal. A gente indicou também para, enfim, que vocês pudessem participar lá. E desde então vocês têm participado de um bocado de evento aqui em Natal. Pelo menos todos que eu vou, vocês estão lá, né? É muito Então, A gente legal. sempre fala, se sobrar 1 metro quadrado aí, você reserva pra gente, a gente vai. Vai. Eu vou falar primeiramente do caso lá, do que a gente fez na empresa, né? Então, toda a água de ar-condicionado, toda a água de chuva, a gente coleta. Tem um sistema de bombas automáticas que enchem as caixas d'água do que é usado nos sanitários, nos banheiros, né? Então, a gente não perde água lá, não. Aí, se choveu, vai para o nosso reservatório. Ar-condicionado, todo o dreno de ar-condicionado vai para o reservatório. E a gente usa para os banheiros. Além disso, a gente já tinha projetado a parte da geração de energia solar. Foi semana passada, né? Concluiu a instalação. Já estamos autossuficientes também em geração de energia própria, para evitar, para somar mais nas nossas ações, porque eu acho que ações falam muito mais do que palavras, né? Então, É verdade. essas ações que a gente queria fazer para ir ticando, olha, a gente não usa isso, a gente não faz isso, a gente não consome isso, para a gente tentar mostrar que que não é fácil, mas há a possibilidade de você fazer trocas, né? Uhum. Algumas coisas que a gente tem Desculpe. trazido e mostrado para os clientes também, que eu acredito que vai ser uma tendência, alguns tipos de produtos químicos biodegradáveis, né? E uma série de outras inovações. Tem umas sacolas plásticas biodegradáveis que a gente também está negociando e algumas outras coisas, porque é que a gente quer aumentar o rol, vamos dizer assim, de produtos que sejam sustentáveis. Eu acho que se você oferece mais, com o tempo as pessoas começam a perceber que dá para ir substituindo. Então, a gente usa as redes sociais agora não só para vender produtos, né? Usamos também para tentar conscientizar mais a população. Então, fazer o descarte correto, criar essa cultura de ser
responsável pelo nosso próprio lixo, né? Porque na verdade é isso. O lixo que a gente gera é nossa responsabilidade, né? Então, saber o que fazer, como descartar, como reciclar, o que reciclar. E acho que tudo isso a gente precisa falar sobre, né? Acho que são assuntos muito importantes e muito relevantes. Então, eu tento trazer, às vezes, um pouco sobre isso nas redes sociais, né? Além de estar promovendo os produtos que a gente oferece, mas também de estar orientando ou estar esclarecendo alguma coisa, né? Porque, às vezes, as pessoas também não sabem o que elas podem fazer com aquele material, o destino correto. E aí, a gente traz também essas ações sustentáveis. E nesse ponto, quais os hábitos que a Ecolix mudou em vocês, né? Vocês começaram a trabalhar com a Ecolix, o que foi mudando no dia a dia? Não só como empresa, mas na vida pessoal também. A gente já tem hábitos sustentáveis já ao longo dos anos. A gente foi criando isso desde que, na verdade, eu morei fora um período. Eu morei nos Estados Unidos e lá tudo era muito correto, né? Não existia lixo na rua. E eu fui tentando trazer isso também para o nosso dia a dia. E aí fui aderindo a algumas atividades. E aí, nessa época, eu morava ainda com meus pais. E aí, dentro de casa, a gente já começou a fazer reciclagem de lixo, tentar não usar mais canudos. E aí, a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Fomos para energia solar. E aí, fomos inserindo um pouco disso dentro de casa também, levando para dentro da empresa, né? Então, lá na loja tem essa parte de reutilização da água, a energia solar, os lixos lá que tem na copa, eu já dividi para lixo reciclável e lixo orgânico, né? Uhum. Então, dentro da loja mesmo, a gente já faz esse manejo. Eu tento também explicar para os nossos funcionários nossa cultura, né? Olha, a gente preza pela sustentabilidade, né? Então, ações de, por exemplo, apagar a luz quando você sai de um ambiente, né? Tudo isso eu espero que reflita também no pessoal, né? Que não fique só dentro do ambiente profissional, mas que eles levem isso também para dentro de casa. É muito legal, porque parece que tudo foi se encontrando, né, Marcos? A viagem que ela fez, assim, ela morou nos Estados Unidos e trouxe algo cultural do que ela viveu lá pra cá. E depois de sei lá quantos anos vocês abriram a Ecolix e tá indo. Nada é por acaso nessa vida, né? E muito legal também vocês praticarem essa parte de conteúdo para o cliente, porque hoje a gente vê que o poder das lojas, das marcas, na realidade, sendo físicas ou digitais, né? Lógico, tem todo o encantamento da parte física, tem. Mas hoje, quando a gente busca uma marca, a gente tenta entender com o que é que ela se conecta, para aí sim a gente comprar ou não. Hoje, muitas vezes, a gente já ouviu isso aí em NRF, que é dizendo: eu compro, é como se fosse meu voto, né? O ato de comprar tem sido meu voto, eu escolho aquela empresa. E quando vocês trazem isso de uma forma facilitada para o cliente, ou seja, o cliente até queria, mas ele não sabe onde encontrar. Então, ótimo. Então, eu não tenho nem essa demanda para comprar, mas eu consigo me linkar com vocês através do conteúdo que vocês compartilham, através das ideias que vocês estão disseminando. Acho que isso aí também é super importante, né? Tem a ver, talvez, até com o propósito da marca, e que não é somente vender ponto. Né? Eu acho que a venda culmina com a venda, mas eu acho que esse relacionamento que vocês fazem, essa entrega para a sociedade também através de conteúdo é muito rico. Então, parabéns também por isso, viu? Obrigada. Muito legal. Você gosta também, Marcos, de compartilhar? É só Thaís. Eu vejo a carinha dela, viu? Toda linda, maravilhosa nas redes sociais. Então, ela acabou se descobrindo como eu vou dizer, uma blogueira, influencer, a cara da marca, né? E porque eu acho que ela fala com tanta coerência, com tanto conhecimento sobre isso, que fica mais tranquilo do que se você tivesse uma pessoa só para repetir palavras, né? Uhum. Porque eles teriam que ter um texto e tal, e ela normalmente faz de improviso, ou apenas as linhas do que vai se falar, mas as gravações dela são bem espontâneas. E fica mais fácil, né? Acho que até para quem está lá filmando, fica mais fácil, porque não precisa estar... esqueci o script e tal. Ela tá muito dedicada a essa parte de
de fazer as... É um novo desafio. Mas vocês gostam um pouco, né, de desafio. E legal também que a gente trouxe telas para a loja. Então tem uma tela, né, no nosso projeto tinha lá para vocês também conseguirem compartilhar algum conteúdo, o que é também bacana, que é outra tendência que a gente vê no varejo. Chama até atenção para a possibilidade de fazer retail media lá, que o que é? De repente, vender o espaço da tela na loja de vocês, já que tem um fluxo, né, de clientes. Eu sei que muito é online, sim, mas tem clientes que vão à loja para algum distribuidor, para algum fornecedor, que eles tenham aquele espaço. A gente vê muito isso hoje em drogarias, em farmácias. Tiraram uma estante inteira de remédios para colocar uma tela. Eles não seriam bobinhos, né? De perder espaço de exposição para colocar a tela. Eles vendem aquele espaço e eu mesmo já comprei uma vitamina que eu não iria comprar porque estava lá falando todos os benefícios. Eu disse, acho que eu estou precisando disso daí, né? Acaba que a gente compra algo extra através disso. Então, ótimo que vocês também estiveram abertos, né, para possibilidades e já jogando essa ideia, de repente, para a loja de vocês. Quem a gente sabe? usa para mostrar matérias de fornecedores, ações, produtos, o que a gente acha que casa com essa proposta nossa, né? A gente fica replicando lá. Tá usando até menos do que deveria, mas sempre tem vídeos sendo mostrados lá. Mas a Eu acho gente, interessante. mas a gente vai melhorar. Agora a gente está criando nosso site. E Olha! aí vai ser um site bem moderno, né? Com todas as informações, todos os produtos. E aí a gente vai trazer também os vídeos para os vídeos que eu gravo, né? Também a gente vai trazer para dentro do site. E aí vamos melhorar também essa parte lá para divulgar outras coisas. Potencializar, Isso, né? exatamente. Potencializar. A gente falou da parte interna, a gente falou também um pouquinho da empresa de vocês, mas eu tô me lembrando da fachada, que ficou bem bacana também, Ficou né? muito legal. O pessoal que passa na rua, vocês notam que tem essa demanda de gente chegando à loja porque viu a fachada? Ou então, Marcelo, tinha gente que não encontrava a gente com facilidade, mas era cliente online e agora já é mais identificável na avenida. Tem algo assim ou não? Ficou só na teoria? Porque às vezes acontece só na teoria, né, gente? A gente estuda e fica só na teoria. Marcelo, na prática nem é assim. Tranquilo também, podem falar, viu? O que eu escuto muito, principalmente nos eventos que a gente vai, né? Onde fica a loja de vocês? A gente fica ali na Tororós, próximo ao Correios. Aquela loja verde bem grande. Aquela loja verde bem grande. Então, indiretamente, tá ali, né? Eles sabem que a gente tá ali. Então, a fachada ficou ótima. Às vezes, eles não ligam o nome, né, ao local. Mas eles sabem que a fachada verde é a nossa. Olha só. E é legal isso aí que você falou. Sabe por quê, Thaís? É a repetição da gente visualmente ter aquela imagem na nossa cabeça, né? Então, quando eu tô me lembrando agora da logomarca de vocês, se eu identifico num Futurista que eu fui na Expo Edu, que eu vi através de um vídeo do Instagram, passei na fachada, então isso tudo já gera uma imagem de algo confiável na nossa mente. Sim. Então, quando de repente alguém me indica, né? Como minha mãe foi lá no stand de vocês e aí fez todo o cadastro, ela pegou informações, ela gosta pouco, né, de se comunicar, já indicou para minha tia. Então, de repente, se minha tia pegou essa indicação e ela olhou, ela deve ter visto, eu já conheço essa marca de algum lugar, né? Então, se torna mais fácil. Eu acho muito legal vocês pensarem dessa forma. Por quê? É algo que as empresas precisam, que vocês vendem, né? Então, vocês poderiam se acomodar também nisso. Já precisam da gente, tem uma recorrência, né? Eu tenho certeza que tem empresas que fazem pedidos para vocês quinzenais ou então mensais, mas vocês não estão aí só para isso não, né? Vocês estão querendo mais e mais. Conta também com esse movimento, né? A ideia é focar mais em empresas, é ter público final de varejo. Você disse que estava com essa dúvida quando iniciou a loja e hoje qual a sua visão? Bom, a gente vai se adaptando e dando os passos de acordo com que o mercado, conforme o mercado se mostra, né? E a gente percebeu que existe uma possibilidade maior de nós irmos para a distribuição de produtos, né? Inclusive até vendermos para revenda, porque a gente tem condições de negociação, espaço para armazenamento e tal. E foi nesse mês passado, eu fui a Salvador, atrás de algumas indústrias, a gente está fechando uma distribuição, não é exclusiva ainda, mas já porque já existiam outras empresas aqui, mas o trabalho que nós vamos fazer vai ser exclusivo com essa marca, aqui na nossa região, na região da Paraíba, e podendo até entrar para Pernambuco, Ceará, que eles não nos limitaram a isso, né? E a gente, como distribuidor daí de marca, então, vender para mercado, vender para materiais de construção e outros segmentos. A gente dá uma mudada um pouquinho no perfil, mas continua atendendo empresas, né? Quando eu falo que eles não param, né?
É isso. Toda conversa que eu tenho com eles, eu descubro algo novo. Que eles estão se movimentando. E eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, Marcos, eu estava realmente admirando a sua fala, seu pensamento e a sua visão. É porque recentemente me perguntaram, Marcela, o que é sucesso para você? E sucesso para mim talvez não seja o que muita gente pensa de sucesso, né? Ah, ter uma carreira muito consolidada e ter dinheiro e ter bens materiais e tal. Para mim, sucesso é quem está em movimento. Quem está movimentando, quem está gerando também riqueza para outras pessoas e não só financeiramente falando, né? Mas gerando, seja conteúdo, seja elevação espiritual, seja o que for. E eu acho que vocês são uma fonte disso. De verdade, assim, é bonito de ver, porque seu pai poderia estar lá na Multibar, muito tranquilinho, com a vida feita. Com a vida feita, curtindo a netinha, né? Porque agora tem a coisa mais fofa, minha gente, que é a filha dessa mocinha aqui, porque ela já é mãe, a coisa mais linda. Marcos também curte, mas enfim, não. Busca o movimento, né? Se desafia toda hora. Eu acho isso aí muito bonito de se ver, de verdade. E é isso, né? O que a gente tem internalizado, a gente tenta externalizar, né? Então, essa cultura nossa vem de dentro para fora. E também isso já é reflexo na minha filha, né? Óbvio. Então, assim, eu já ensino para ela onde que ela tem que jogar o lixo. Ela mesma vai lá e olha no lixo verde. O verde é reciclado. A casca da banana já é no branco, que é o outro. Eu gosto muito de comprar roupas em brechós, em bazar, porque eu acredito muito nessa corrente, né? Circularidade. Exatamente. E também de menos lixo, né? Então, quando você usufrui, né, dessas outras alternativas, você está contribuindo de alguma forma, né, para o mundo e principalmente por essa área sustentável. E aí ela também é de brechó, minhas roupas de brechó, e eu gosto muito disso porque eu ensino isso muito para ela, né? Por exemplo, eu não saio comprando 1000 coisas para ela ou 1000 brinquedos, ou eu gosto que ela explore alguma coisa diferente, vivencie alguma experiência diferente. Eu acho que isso que a gente leva para a vida, né? Não só o material. É verdade, é bonito de ver. Eu já fiquei imaginando dela levando na escolinha dela para você ensinar para os amiguinhos também, entendeu? Já fiquei imaginando várias ações que a Ecolix pode fazer, comunidade e cidade afora, com certeza. E eu acho que a gente pode ir, então, perguntar a Marcos como que é ser pai 2 vezes, né? Porque agora você sendo vovô, Marcos, eu acho que tem uma outra realização como pai, né? De ver aí sua filha, que você até então ensinava tudo, e eu tenho certeza que continua ensinando, mas como é ver a filha da sua filha? Como é esse desafio para um coração de um pai? Eu vou voltar lá no começo, porque é interessante isso. Quando eu me casei com Regiane, eu não sabia se nós íamos ter filhos, mas eu sabia que se tivesse uma filha, seria Thaís. Que ela também já tinha esse nome definido, e assim as coisas aconteceram. E daí, Thaís, da mesma forma, ela, desde pequena, ela ia ter a Bianca. Então, eu vi isso muito tempo. Por muitos anos. Por muitos anos. E um dia, a Bianca se materializou. Ela chegou e falou, pai, eu tô grávida. E eu falei, é Bianca? Ela falou, e ela não sabia ainda, não tinha feito exame ainda. Mas ela tinha tanta certeza. E Bianca é fantástica. Ser avô é fantástico. Menino, me emocionou, viu, aqui. Eu Coisa ouvia de muitos linda. amigos meus que já eram avós, né? Você vai ver o que é ser avô. E realmente é um amor, assim, incondicional. Não tem como você dizer assim... É que é mais... Não tem tanta responsabilidade do teu ensinar ou não ensinar, ou ensinar errado. Não tem, o avô não faz nada errado. É verdade. Se o avô fizer errado, depois a mãe e o pai vão ter que corrigir. É verdade. Com certo. Mas é fantástico. Menina, eu acho que eu nunca tinha chorado. Que lindo, parabéns, gente. Mas é emoção de coisa muito boa, né? Porque é um amor que transborda. É bonito de ver, bonito não só de ver aqui, mas também ver na prática, né? Quando você posta algum vídeo, alguma foto. Ai, coisa mais linda, gente. Então, parabéns, viu? Parabéns, Ingrid. Vamos encerrar aí com você, porque... Pessoal, eu queria agradecer pela presença, pela parceria, não só hoje, né? Mas sempre. Já estamos aí, já passamos dos 3 projetos e continuaremos juntos em tudo que vocês desejarem. Muito obrigada por compartilhar a história, por ensinarem a gente e por mostrar, né, cada vez mais sobre essa parte da sustentabilidade que é tão relevante.
Mas vamos perguntar a ele agora, a eles dois, né? Qual é a frase final que eles querem Sim, deixar, a verdade. mensagem que vocês querem deixar para o pessoal que está escutando a gente, depois os funcionários de vocês, né? Os colaboradores vão ver, também os clientes, os nossos clientes da Quimera também. Então, vocês têm alguma mensagem do coração que queiram deixar? Eita, pra mim. Eu tenho, mas diga a sua. Não, É. cada um tem seu espaço, fiquem à vontade. Eu acho que a gente é responsável por aquilo que a gente cria, né? Então, vamos criar pessoas felizes, né? Vamos criar um mundo feliz, um mundo sustentável, um mundo com mais respeito e com mais amor também, né? Que eu acho que às vezes é isso que falta, né? A gente olhar para o outro com mais amor, com mais solidariedade e olhar para o nosso planeta, querendo ou não, com mais solidariedade também. E eu acho que é mais ou menos isso. Cuidar daquilo que a gente precisa cuidar, né? Muito bem, Thaís. Sempre bom aprender com você. Eu assisti um documentário, só para a gente fechar agora, um documentário que dizia assim: não existe o jogar fora. Tudo que a gente joga é aqui dentro mesmo do nosso planeta. Exato. E eu achei aquilo tão óbvio e ao mesmo tempo tão fantástico e fiquei indignada que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E eu me considero uma pessoa relativamente esclarecida e tal, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então acho que essa sua reflexão é muito bem-vinda para todos nós, independente de já praticarmos em algum nível ou não ações sustentáveis. Eu acho que é toda hora isso que a gente deve se perguntar, né? Porque aqui é nossa casa. Exato. Então não existe fora, né? Que a gente pense direitinho o descarte e o uso de cada material que a gente faz, sim. Obrigada. E Marcos, agora o pai da mesa, né? Pra Pai da gente mesa. finalizar. Bom, eu vou falar sobre duas coisas diferentes. A primeira, sobre a questão da sustentabilidade. Vários lugares que eu compro, as pessoas já sabem que eu não levo sacola. Então a pessoa me coloca na sacola, ah, você não pega a sacola. Eu falo, não, eu entro na farmácia, eu saio com 3, 4 coisas. Se eu vou numa feirinha, põe tudo numa sacola só, mas vai arrebentar. Eu falo, não, eu ponho a mão embaixo, eu seguro, eu carrego no carro uma sacolinha também para algumas coisas, porque eu sempre brinco e falo o seguinte: não quero a sacola não, porque você está me dando uma responsabilidade muito grande. Eu que vou ter que dar o destino a isso, eu prefiro que ela fique aqui no mercado. E é isso. Não existe jogar fora, a gente sempre joga dentro do mundo. E para a gente, existia, sei lá, acho que as gerações anteriores, que colocou no lixo, a coisa evapora, some, né? Somos da nossa visão, né? A gente acha. Só Foi para pode. pro espaço, para uma outra, sei lá, tinha esse conceito. E realmente a gente precisa mudar isso. Mas eu vou falar agora como empresário. E uma frase que é bem, todo mundo conhece, até um clichêzinho, repetir, mas não é que o dinheiro não é tudo, o dinheiro é importante, mas a satisfação vem antes, né? Você tem que estar fazendo alguma coisa que lhe proporcione satisfação, ou pessoal, ou familiar, que te envolva com os seus colaboradores. Tem que ter o porquê, senão não tem dinheiro que resolva. Verdade, obrigada, Marcos. Você é muito sábio, viu? E de verdade, eu agradeço por todos os ensinamentos que você trouxe ao nosso escritório, à nossa equipe, a mim pessoalmente também. Parabéns, viu? Que você só continue. Eu só desejo isso, só continue, Marcos. A tudo gente que você agradece trouxer. o convite, é um prazer imenso estar aqui. E sempre pode contar com a gente também. Estamos aqui disponível para vocês, para fazer mais ações sustentáveis ou projetos também. Vamos, estamos prontos, com certeza. E estamos juntos. Podem contar com a gente. É isso aí. Obrigada. Obrigada também a vocês que estão aí nos assistindo. Com certeza essa história elevou o nível de vocês, que a mim, pelo menos, elevou muito. Muitíssimo obrigada. Até o próximo, não é isso, Ingrid? Com certeza. Até o próximo mês. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Quem já não tem mais o pai, mesmo assim, saibam que é um laço eterno. E vocês continuam ligados com certeza. E os ensinamentos dos nossos pais estarão vivos na gente para todos sempre. E também repassando aos nossos filhos, Com né, certeza, Thaís? sempre. Feliz Dia dos Pais.